E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e hoje a gente vai falar de um dos episódios mais importantes do final do século XX, que foi o fim da União Soviética e a participação da Rússia dentro disso. O fim da União Soviética que vai marcar decisivamente o fim da Guerra Fria e foi um processo que aconteceu em setembro de 1991. Em setembro de 1991 foi assinado um tratado, um acordo chamado Acordo de Minsk, e nesse acordo decretou-se o fim da União Soviética. O que era um país se transformou em 15 repúblicas independentes. A União Soviética era um país formado por essas 15 repúblicas, entre elas a Rússia, a mais importante. É muito polêmico até os dias de hoje as discussões que levam ao fim da União Soviética. Na verdade, o que eu fiz aqui foi pensar para a nossa prova, pensar para o nosso objetivo de estudo aí, elencar os principais fatores que estão associados ao fim da União Soviética. Embora tenha acontecido em setembro de 91, é um processo que vem ocorrendo muito anteriormente a isso. Uma sequência de coisas que vão se acumulando, de fatos que vão se acumulando, para gerar um momento onde a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tem sua economia e sua política insustentável, ao ponto de propor o fim do território e a redivisão nas 15 repúblicas. Listei 4 coisas para a gente analisar aqui. Primeiro, os elevados investimentos militares. Durante a Guerra Fria, a União Soviética polarizava o mundo junto com os Estados Unidos. Eu tinha de um lado o mundo capitalista, representado pelos Estados Unidos, e do outro o mundo socialista pela União Soviética. Uma das características principais da Guerra Fria foi justamente a corrida armamentista, onde os países se armavam, criavam tecnologia, não para atacar, mas principalmente para demonstrar poder. Então investir em gastos, ter gastos militares, investir em novas armas, era um símbolo de status e poder importante dentro do período da Guerra Fria. Além disso, o país que era a liderança representava um pouco a proteção aos outros países. Então a União Soviética, durante toda a Guerra Fria, ela teve que investir militarmente, teve que aumentar os gastos militares para garantir a proteção dos outros países socialistas e para garantir a sua posição como liderança militar dentro do mundo da Guerra Fria. Num contexto de crise, para você ver como as coisas vão se relacionando, num contexto de crise, quando o Estado pega dinheiro para criar mísseis, ele tem que deixar de aplicar esse dinheiro em outra coisa. Então, junto com esses elevados gastos militares, a gente tinha também baixos investimentos civis, ou seja, na indústria civil, a indústria para o russo do dia a dia, na indústria têxtil, na indústria de calçados, na produção de alimentos, o governo soviético pegava dinheiro que era para ser aplicado nessas indústrias civis do dia a dia do russo para investir em armas, para investir em áreas militares. O que isso representa? Isso representa que eu tenho investimentos que deveriam ir para a população indo para a manutenção do status da Rússia na Guerra Fria, da União Soviética, perdão, na Guerra Fria. Isso vai começar a gerar uma série de descontentamentos da população civil. Então a própria população de dentro da União Soviética começa a questionar o regime. Esse é o socialismo que a gente quer? Esse é o socialismo que funciona? O socialismo que deixa de fornecer alimento para a gente para construir mísseis. E isso começa a gerar uma oposição, no início silenciosa, ao processo de investimentos da União Soviética. Além disso, a União Soviética tinha uma burocracia muito grande. O que essa burocracia representa? Em tese, ela deveria representar o funcionamento do Estado. A burocracia não é uma coisa ruim. Em tese, a burocracia serve para fazer o Estado funcionar. Só que com o passar do tempo, a burocracia na União Soviética foi ficando tão obsoleta que ao invés de ajudar, ela prejudicava. Eu tinha departamentos para todas as coisas, eu tinha necessidade de pedir permissão para tudo, ainda mais quando a oposição civil começou a aumentar. O governo soviético, para se proteger, fortaleceu a burocracia. Então eu tinha uma burocracia que gerava um entrave no país ao invés de estimular. Tudo isso dentro de um contexto de crise. Você consegue perceber que eu deixei a crise aqui por último, mas eu fui relacionando ela em todos? Só para a gente notar isso,
A crise fez os gastos militares aumentar e o gasto civil diminuir, a burocracia se fortaleceu. Essa crise vai começar principalmente a partir da década de 70. Com a crise do petróleo, a Rússia também é afetada, como todos os países do mundo. E após esse processo, no mundo capitalista, eu tenho o início de uma concorrência associada a uma inovação tecnológica, ou seja, a terceira revolução industrial começava a acontecer. A economia capitalista se transformava, não ficava mais igual. As desigualdades vão se manter, aliás, vão se ampliar. Mas a economia capitalista se transformava e os países capitalistas enriqueciam e a Rússia ficou parada, sem entrar na terceira revolução industrial, ou seja, sem ter uma inovação tecnológica, ela foi ficando, tanto na tecnologia quanto na sua economia, para trás. Então o que começa a acontecer? Politicamente, a Guerra Fria vai opor Estados Unidos e União Soviética. Economicamente, a Guerra Fria, economicamente, essa noção na Guerra Fria não existe. Então eu tenho Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, países capitalistas muito mais ricos que a Rússia. Incapaz de administrar a crise, incapaz de administrar um processo de tecnologia que não se inova, incapaz de administrar o descontentamento da população. Em setembro de 1991, a União Soviética decreta o seu fim. Beleza, pessoal? Até a próxima. Um abraço.